Boa tarde a todos. Me chamo Alson da Silva Santos. Tenho como colaboradores desse artigo David Wallace de Araújo Lima e Ismael Assis do Nascimento. E como orientadora desse trabalho é a doutora Úrsula Andrea de Araújo da Silva. O título desse trabalho é a utilização de tecnologias como ferramentas de ensino no ambiente educacional. Reflexões a partir da ótica do professor. Então, para começar esse trabalho, Nós vivemos em uma, nós vivemos em uma sociedade cada vez mais digitalizada. Hoje em dia, praticamente tudo se passa pela tecnologia, e a educação não é exceção. A escola, que antes muito era baseada em práticas presenciais e expositivas, está se transformando em uma versão mais computadorizada, que utilizamos mais tecnológica, perdão. Onde utilizamos computadores, celulares, tablets e até mesmo aplicativos que se tornam em, se tornaram em recursos que podem ajudar o professor e alunos no processo da aprendizagem. E é claro que isso não acontece de maneira simples. Ainda existem muitos desafios, que desde a falta de formação de alguns professores até a carência de infraestrutura em muitas escolas. E foi justamente pensando nesse cenário que nós realizamos uma pesquisa que está no presente artigo, onde nela vemos que a pandemia acelerou esse processo de digitalização e, ao mesmo tempo, nos mostrou as nossas fragilidades, de maneira que o aluno e o professor tiveram que migrar para o ensino remoto, de uma forma meio extrema. E esse momento nos trouxe uma pergunta central. Afinal, como os professores enxergam o uso dessas tecnologias digitais no ensino? Elas, essas tecnologias ajudaram, elas atrapalharam e quais foram as vantagens e desvantagens percebidas na prática? E para responder isso, nós elaboramos um questionário, que ele está aqui na metodologia, com 5 perguntas. É, e foi enviado para professores do IFRN Campus Currais Novos e para a escola Dr. José Gonçalves de Medeiros, que está situada em Acari. E essa ideia foi justamente ouvir quem está na linha de frente da educação, no caso os professores. E perguntamos sobre sua formação e experiência com tecnologias, vantagens e desvantagens, e até se eles acreditam que essas ferramentas contribuem para a aprendizagem e para a conscientização científica. E, e essas respostas nos trouxeram uma reflexão muito ricas e sobre a formação que vimos um grupo diverso, desde professores com licenciatura em Química e até mesmo mestres e doutores, atuando em diversos níveis de ensino. Isso mostra a questão da tecnologia atravessa toda a educação, de ensino básico ou superior, do, do básico ao superior, perdão. E quando perguntamos sobre o uso das tecnologias, alguns relataram sobre experiências bem concretas. Vimos aqui as respostas dos professores nos resultados de discussão nessa tabela. Que sobre o uso das tecnologias, alguns relatam que o uso de simuladores, jogos digitais, audiovisuais, vídeos e podcasts, já outros não fazem uso dessas tecnologias. E essa diferença já nos mostra um ponto importante. A tecnologia não chega automaticamente à sala de aula. Depende muito da iniciativa do professor a fazer o uso dessas tecnologias e também das suas condições de trabalho. Na resposta sobre as desvantagens, apareceram fatores
de estrutura, a falta de recursos, dificuldade de acesso dos alunos e até mesmo as limitações de certos conteúdos. Também nem sempre são fáceis de adaptar para o digital. Um professor chegou a afirmar que desde que haja planejamento, não existem desvantagens reais. O problema é que se usa sem um critério, é quando se usa sem um critério. Já nas vantagens, houve uma unanimidade, pois todos reconhecem que as TICs elas se ampliam as possibilidades de ensino, a diferentes possibilidades, como a exploração visual de conteúdos microscópicos que dá a chance de realizar atividades que um laboratório tradicional não iria permitir, como exemplo em química, que são experimentos complexos que podem ser simulados em alguns softwares, algo que seria praticamente impensável sem a tecnologia. E, por fim, a questão da aprendizagem, que todos os professores foram claros, fazendo que sim, a tecnologia contribui, mas desde que seja utilizada de forma pedagógica. E essa fala é muito significativa, pois mostra que não basta ter apenas um celular ou computador. O que faz a diferença é o propósito e a forma com que se é usado. E essas respostas nos levam a reflexões maiores. Primeiro, a tecnologia por si só não se resolve o problema da educação. Ela é uma ferramenta e, como toda ferramenta, pode ser bem ou mal utilizada. Segundo, segundo as dificuldades ainda são grandes. Enquanto alguns alunos têm acesso fácil a dispositivos de internet, outros não vão ter. E também a questão do papel do professor não diminui com a tecnologia. Muito pelo contrário, ficou ainda mais central o papel do professor, pois agora ele precisa ser um mediador e facilitador de aprendizagem colaborativas. No referencial teórico do nosso trabalho, discutimos justamente como a pandemia evidenciou a importância das TICs, mas também a falta de acessibilidade digital que muitas comunidades escolares sofrem. Trouxemos que autores que destacam esse papel ampliando o professor, também o desafio das instituições em garantir a infraestrutura de formação continuada. Inclusive, mencionamos a nova legislação que busca regular o uso de celulares nas escolas, que mostra que esse debate está muito presente e ainda está gerando algumas polêmicas. Nos resultados da discussão, vimos também que as percepções dos professores confirmam tanto o potencial das tecnologias, como também as barreiras de acesso à informação. E essa diversidade de olhares é valiosa para o que nos lembra que não existe uma realidade. E nas considerações finais, destacamos que as TICs não são apenas ferramentas de apoio. Elas já se tornaram parte da estrutura da educação contemporânea, porém, para que se cumpra o papel de maneira inclusiva e eficaz, precisamos de três elementos centrais, sendo elas uma infraestrutura adequada, a formação continuada para os professores e políticas que garantam a equidade digital. E é claro que reforçamos que o futuro da educação não será apenas presencial, nem apenas digital, mas uma combinação dos dois. Cabe a nós, professores, gestores e instituições,
Transformar essas ferramentas em aliadas de fato, garantindo que todos os alunos tenham acesso à oportunidade de aprender. E antes de encerrar, quero deixar os agradecimentos, primeiramente a Deus, depois à nossa orientadora, ao IFRN Campus Correnovos e a todos os professores que colaboraram com suas respostas para esse trabalho, que é o fruto de muitas mãos e da experiência real de quem vive a educação todos os dias. Mostrando aqui o agradecimento e posteriormente as referências do nosso trabalho. E é isso. Muito obrigado a todos pela atenção.